passei numa residência lá em São Paulo, assim, num lugar muito, assim, parecia muito estranho, sabe? E eu ainda era nova, né? Apesar de já estar terminando a faculdade. Aí meu pai olhou aquilo lá, meu pai falou assim, Vivi, você não vai ficar aqui não. Esse assim, embora. é difícil, né? Mas isso é bom, né? Eu tava, assim, eu sempre fui muito tranquila, né? E pra mim tava tudo certo, eu ia encarar, ia terminar, tal. Passei numa vaga boa, vaga sul, sabe? E aí meu pai me levou embora. A preceptora ligou pra ele falou assim, ela desistiu, né? Os libaneses têm esse negócio de proteção, né? E mandam, né? Nós dormimos lá um dia, no outro dia ele já me levou embora. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever e se achar que o conteúdo é relevante, você compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você compartilha seu dia a dia. A nossa convidada de hoje, ela é médica, formada na faculdade da UNAERP, fez clínica de medicina no Hospital de Base de Rio Preto e fez residência em endocrinologia. É a doutora Vivian Peraro Miguel Moisés. Obrigado pela sua presença, viu, doutora? Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado à audiência aí pela assistir a gente. Ô, doutora, todo convidado que chega aqui no nosso estúdio aqui recebe um presente da Vivimar, que a senhora não ia ser diferente, tá bom? Bom demais. A senhora já ouviu falar da Vivimar Alimentos? Claro. A senhora gosta de cozinhar? Opa. Essa aqui é a nossa linguiça Eu gosto de comer, né? A linguiça toscana Vivimar. Legal. Essa é a coxa desossada recheada. Não dá trabalho nenhum para fazer, viu, doutora? Só colocar na airfryer. Acabou o problema. E esse é o frango desossado recheado, é o mini, na verdade. Muito bom. Tá? Nós já conhecemos. Viu? Eu sei que vocês são clientes. É. Muito obrigado pela presença, viu, doutora? Obrigado, eu. Deixa eu perguntar para a senhora. Eu estava vendo aqui. Senhora é mais nova do que eu, né? Fica à vontade de chamar de... Não, mas não tem jeito. Que isso? Não precisa chamar de... A senhora já faz 14 anos de medicina. 14 anos de medicina já. Eu passei na faculdade com... A idade mínima lá que passa era... 17 anos? É, isso mesmo. 16 eu passei, com 17 eu entrei, né? O meu aniversário é no final do ano. E aí começou, né? Soma aí 6 de faculdade, 2 de clínica médica e mais 2 de endocrinologia. Nossa, 14 anos. E qual foi o maior desafio seu com 17 anos ter que sair de casa? Porque você, graças a Deus, faz parte essas pessoas que ainda assim, têm a família junto, né? Sempre bem cuidado. E aí ter que sair da cidade de Miguelópolis, que é uma cidade bem acolhedora. Parece que ela não deixa a gente sair daqui, né, doutora? Verdade. Aí sair nova demais para poder estudar aqui. Qual foi o maior desafio seu? Ficar sem a família mesmo, né? Quando eu cheguei em Ribeirão, eu fui morar já em turma, isso alivia um pouco, né? Morava numa multidão. Aí depois você vai passando os anos, você já não está aguentando mais aquela multidão de gente, né? Aí a gente vai morando sozinho. Mas assim, eu vim embora de Irões, né? Eu morei perto, graças a Deus eu passei aqui em Ribeirão, né? Então eu não ficava muito lá sem motivo, não. Para ficar perto da família mesmo, né? 120 quilômetros, né? Dava para dar uma escapadinha de vez em quando, né? Tranquilo. Ô, doutora, e o que te influenciou a ser médica? A profissão do seu pai? Geralmente a gente sempre... Foi seu pai também, não? Acho que sim. Eu nunca pensei em outra coisa, né? Na minha cabeça, desde criança, assim, eu gostava de acompanhar meu pai, de menina mesmo, né? Sem muita preocupação com o futuro. E na hora de prestar o vestibular, eu já escolhi. Não foi uma coisa muito... Foi meio que... A cabeça já estava formada para isso. Já estava tudo certo para isso. E foi para medicina direto. Nem outra opção eu tinha, não. Rapaz, para quem não sabe, eu acho que de Miguelópolis todo mundo sabe, a doutora Vivi é filha do doutor Naim, que além de ser primo nosso, é prefeito da cidade pelo segundo mandato, né? Segundo mandato. E engraçado, você lembra quando eu tinha cervejaria, muitos anos atrás? Acho que você era bem pequeno. A minha avó, nós tínhamos arrumado uns negócios na casa dela lá, e tinha que limpar lá, e eu achei num baú o convite de formatura do seu pai. Ah, que legal. Se eu não me engano, tem que perguntar para ele. Eu acho que ele formou em 86.
Pode ser. É mais ou menos, eu vi lá o convite de formatura do Dr. Naim. Falei, nossa, gente, olha como é que o tempo passa. Eu tinha 6 anos, quando seu pai formou também, já faz muitos anos, hein? Ô, doutora... A família toda unida, né? E a endocrinologia, o que fez a senhora querer partir para esse especificamente nisso? A especialidade, né? Nessa especialidade. A endocrinologia é muito difícil, né? Assim, é uma especialidade que a gente tem que raciocinar muito. Apesar de ser uma especialidade clínica, né? Não tem como simplificar, sabe? Eu acho que toda vez que a gente quer simplificar muito na medicina, achar que é tudo muito simples, né? Fluxograma e tal, a gente acaba errando, né? E a medicina, a parte da endocrinologia, ela é muito bonita por isso, né? Pelo desafio, por você ter sempre que tem que raciocinar ali e tal. E foi mais pensando nisso. E eu tinha uns professores muito bons dessa área, né? Na época que eu fui fazer no hospital de base ali em Rio Preto. E foi o que me motivou a ser. Eu era para ser endocrinologista ou cardiologista. E no final eu decidi a endocrinologia. E que ano que a senhora falou, vou partir para esse lado aqui? Foi na clínica geral, né? Clínica geral, na clínica médica, forma você faz... Na primeira vez que eu terminei a faculdade, eu prestei oftalmologia. Ah, que legal. Aí eu passei numa residência lá em São Paulo, assim, num lugar muito, assim, parecia muito estranho, sabe? E eu ainda era nova, né? Apesar de já estar terminando a faculdade. Aí meu pai olhou aquilo lá, meu pai falou assim, Vivi, você não vai ficar aqui não, me trouxe embora. Que é difícil, né? Mas isso é bom. Eu tava, assim, eu sempre fui muito tranquila, né? E pra mim tava tudo certo, eu ia encarar, ia terminar e tal. Passei numa vaga boa, vaga SUS e tal. E aí meu pai me levou embora. A preceptora ligou para ele falou assim, ela desistiu, né? Os libaneses têm esse negócio de proteção, né? E mandam, né? Nós dormimos lá um dia, no outro dia ele já me levou embora. Aí eu fui fazer plantão, trabalhar, tudo. Fiquei estudando para residência até que despertou a clínica geral. Porque a clínica médica, assim, o médico ele sai... um pouco cru, né? Sim. Vamos explicar, né? Da faculdade geral, né? E aí, a hora que você faz a clínica médica, você realmente se torna médico e encara qualquer coisa, né? A gente aprende muita urgência, aprende todas as áreas clínicas, né? Nessa fase aqui que você estava no hospital de base, fazendo clínica geral, é isso, clínica geral, Aí você trabalhava à noite também, plantão, fazia essas coisas? Plantões, aí a gente acaba ficando... morando dentro do hospital ali, né? Eu só ia para minha casa para tomar banho mesmo. Aí a gente trabalha de dia, de noite, tem os plantões, aí tem as enfermarias que você toma conta, e aí eu trabalhava para também, já era médica, já para ter um dinheiro também. Certo. Então, quando eu não estava de plantão para residência, estava de plantão para viver. Nesse período de muito nova, recém-formada, você se deparou com alguma emergência, assim, falando, nossa, essa aqui algumas coisas chocam a gente, né? Assim, antes mesmo de eu ir para a residência, uma família minha teve uma parada cardíaca aqui dentro de Miguelópolis, né? E eu cheguei meio apavorada e consegui fazer muita coisa ali. Eu fiquei satisfeita, né? Comigo mesmo, que deu certo, tem sucesso, tá vivo até hoje. Ai, que legal. E isso aí me marcou, né? Que eu ainda era muito recém-formado, praticamente. E parente ainda? O peso é maior, né? Nós, todos os parentes eu tive junto ali. Que legal, teve problema, né? Agora, quando é com criança, que é muito triste, né? Aí a gente sente mais, né? Não é fácil, não, hein? E o Covid também foi muito triste, né? Triste. Nós vamos falar do Covid, eu já até anotei aqui. Eu quero saber um pouquinho mais, doutora, da especialização da senhora. Ela é ligada a hormônio, essas coisas? Então, é a parte que estuda isso, né? A obesidade é uma doença... Ou é uma doença mental, uma doença de hormônio? Porque tem gente que tem problema com comida, né? Com certeza. A obesidade ela foi considerada doença mesmo, né? Agora, e é uma doença, assim, com uma fisiopatologia muito grande, né? São envolve muitos hormônios, envolve citocinas, envolve uma rede gigante assim para a gente estudar, né? E até tem várias coisas que estão sendo até descobertas muito recentemente, né? A gente vive hoje uma era de tratamento para obesidade que é inédita, né? Nunca teve isso na medicina, né? Foi uma descoberta importante a relação dos hormônios intestinais com o controle do peso, né? E isso
vem fazendo muita diferença, sabe? Ainda, lógico, tem um custo elevado, o tratamento medicamentoso, né? Que não é só a medicação, mas é muito importante, né? Mas, assim, de resultados muito expressivos, de efetividade grande. Então, medicações que conseguem atingir até perda de peso muito próxima do que acontece com a cirurgia bariátrica hoje, né? Então, são vários... É um leque de tratamento importante, né? O apoio do psicólogo, da parte... às vezes existe uma compulsão alimentar junto, né? E a gente tem que também tratar... nutricionista. Quanto mais gente envolvida no tratamento, maior a chance de sucesso, né? Mesmo porque talvez se for só com remédio e não tratar a raiz da causa, vai fazer a pessoa comer do mesmo jeito, né? É uma mudança de comportamento, né? Tem que mudar a mentalidade também, né, doutor? E às vezes até a pessoa entende que tem a indicação, tudo faz a cirurgia bariátrica, que é o tratamento mais invasivo ali, que tem, que, apesar de ter maior resultado, né, é o mais invasivo. E às vezes não conseguiu atingir isso, né? Que é o resultado a longo prazo. Né? A gente tentar melhorar o estilo de vida, criar novos hábitos, né? Mudar comportamento, isso é tudo muito um passo por vez, né? Então precisa de apoio o tempo todo, principalmente para manutenção do peso perdido, né? Porque perder peso todo mundo já consegue alguma coisa de vez mais fácil, perder, chegar na meta, tudo, depois a manutenção que é o desafio mais importante. Mudar a mentalidade que é o complicado, né? Eu falava quando eu também já, assim, quantas vezes a gente faz regime e tudo, e eu percebo quando eu tô com a mente de gordo, é quando eu quero comer coxinha nas horas erradas. E a gente percebe, né? Fala assim, isso aqui não é problema de coisa. Se eu comer, é a minha mente que está fazendo eu engordar. Então eu não posso ter esse tipo de atitude. Existe isso, né? Existe, mas na verdade o querer comer é um sintoma, né? Assim, da pessoa que tem obesidade. É claro que perder 4, 5 quilos não é isso que a gente está falando, né? De obeso mesmo. E às vezes a pessoa se culpa muito por isso, né? Por não ter esse controle, certo? E isso é um sintoma da doença. E a gente tem que tratar e tem que acolher e começar a explicar isso, tirar esse peso, né? A ansiedade também é um problema, não é? Que ajuda. Com certeza. Inclusive vem crescendo tudo isso, né, Marcelo? Vem crescendo o índice de obesidade, diabetes, as doenças psicológicas, né? Então isso tudo caminha junto, né? Uma coisa vai todo um trazendo descontrole, vai virando uma bola de neve mesmo, né? Ô, doutora, a senhora falou, com a pessoa que faz a bariátrica, ela tem alguns problemas. Eu já vi um comediante comentar que ele fez a bariátrica, ele tem problema de hormônio hoje por conta de não absorver algum tipo de vitamina. Corre esse risco também. Com certeza, né? A desabsorção a técnica provoca isso, né? Então a pessoa vai criar uma restrição ali pelo estômago que está menorzinho e também uma desabsorção de vitaminas, até de macronutrientes, proteína, por exemplo, é uma dificuldade a gente conseguir absorver, tanto que às vezes começa a perder muita massa muscular, né, depois da cirurgia e tal. E a gente tem que tentar bater essas metas aí de macro e micro, né, nutrientes para o paciente conseguir ter um resultado bom a longo prazo, né? Mas é a técnica cirúrgica, então é para isso mesmo, né? Então provoca uma desabsorção, eternamente precisa fazer esses exames e estar repondo essas vitaminas. Repondo via oral mesmo, né? Senão envolve até alteração psicológica mesmo, né? Depressão de causa ali por falta de nutrientes, né? Ô, doutora, no caso da senhora aqui, ser endocrinologista, a gente não tem que ir também no endócrino só quando está com problema, né? Parece que é um negócio que a gente consegue fazer uma prevenção de saúde. Eu sei porque eu tenho em casa, eu lembro a minha mãe ia sempre, o meu irmão Marquito, ele, por conta de ir sempre, ele descobriu que ele tinha um problema uma vez na tireoide, teve que tirar. Quer dizer, era coisa que poderia ter complicado no futuro, mas por prevenção de estar sempre no endócrino, conseguiu, como se diz, amenizar, né? E então o endocrinologista, ele está ali também para a gente prevenir a saúde. Com certeza, desde criança até, né? O desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento da puberdade e daí depois crescimento. A gente, só no exame físico já é uma consulta importante, só para a gente examinar os pacientes, desde criança até adulto, e tentar achar alguns fatores que a gente pode, mas sempre dá para melhorar alguma coisa, né, Marcelo? Agora até muito na moda também exames para ver vitaminas e tal, né? Então a prevenção é uma parte da endocrinologia que é importante mesmo, né? Então, sei lá, passa numa consulta, palpa a tireoide, vê um nódulo ali, é o que você falou, né? Tira e pronto, e resolve, né? Mais cedo do que
se for para esperar dar sintoma de verdade. Né? Hoje, assim, os pacientes que procuram a senhora mais é por prevenção ou já é caso que te fala assim, o que a senhora acha? As duas coisas. É meio a meio? Meio a meio mais hoje. ou menos meio a meio. Tem muita gente que vai para ver se está tudo bem, né? Fazer exames, tudo, e medir uma pressão, ver como está o peso, se precisa fazer algum ajuste. E tem gente que, assim, a grande maioria é diabetes, obesidade, tireoide, né? Que são as doenças mais prevalentes mesmo. O que acontece com um homem de 40 anos que muda, assim, começa a ter qual tipo de comportamento hormonal de diferente e se é a mesma coisa na mulher? Vai diminuindo, né? Os hormônios sexuais, você está querendo dizer, né? Pode ser os sexuais. Existe o envelhecimento do corpo todo, também, né? E devagarzinho esses hormônios vão baixando e às vezes isso é imperceptível e fica num nível mais baixo, porém a maioria é normal, certo? Mas conforme for tendo sintomas, a gente faz os exames e junto com o paciente, com sintomas, tudo. Tanto para mulher como para homem a gente pode tratar, né? Então, assim, a menopausa, por exemplo, não é uma doença em si, né? Então, mas é muito triste sofrer de menopausa, né? Porque não precisa mais hoje, não precisa a gente ficar na raça aquilo, né? Vamos aguentar porque faz mal, né? Geralmente ficou essa história de faz mal, né? Foi um estudo muito... foi feito de uma forma, vamos dizer assim, conturbada, né? Um estudo em torno do ano 2000 aí que botou muitos pacientes diferentes no mesmo pacote ali, e esse estudo foi interrompido por conta de aumento de doença cardiovascular e câncer. Ixi. E aí virou uma notícia, né? Que o hormônio dá câncer, né? O hormônio mata e tal, né? Foi por conta disso? Foi por conta disso. Aí veio, isso já faz 20 anos, né? Então as coisas mudaram muito, até o tipo de hormônio mudou. A gente tem muita coisa para fazer, vias diferentes, né? Não precisa tomar, então a gente tem condição de fazer individualizado, né? Então o paciente tem mais risco, a gente tenta evitar estar muito mais exposto ao hormônio, né? E isso a gente tem critérios, né? De que não dá para usar, que é contraindicado, que deve usar, porque na verdade se você tiver um hormônio baixo, igual o homem, né? Que a gente vamos falar geral. Mas para o homem, se ele tiver uma testosterona baixa ali, ele também aumenta o risco cardiovascular, né? É um problema também a falta, né? O anabolizante, que está lá com a testosterona acima do nível, né? Aumenta o risco cardiovascular também, mas a gente tem o nível normal, certo? E é isso que a gente tem que buscar, né? Mas então o problema é o hormônio ou é a taxa de quantidade que passa por... Eu falo em reposição, igual você falou que teve esse estudo antes. Não, na verdade esse estudo foi o que aconteceu. Os pacientes ficaram muitos anos, eles misturaram pacientes que acabaram de ficar na menopausa, esse é só para mulher, né? E depois com mulheres que já estavam há mais de 10 anos na menopausa, né? Ah, sim. Então mais velhas, com mais novas e tal. E aí realmente aumenta o risco cardiovascular. Então a gente existe uma janela de oportunidade de tratamento. Que quanto antes a gente tratar, melhor é, tanto para conter os sintomas, até sintomas psicológicos, assim, que isso atrapalha muito a qualidade de vida da mulher, né? Como para evitar problemas do uso do hormônio, né? Na verdade não é o uso do hormônio, é a falta por muito tempo e depois você voltar, né? Esse foi o problema principal nessa questão. E de câncer de mama, a gente precisa estar seguindo esse paciente, né? Câncer de mama é o câncer muito prevalente na mulher, certo? Então, na verdade, o hormônio, se for um câncer que responde ao hormônio, vai estar lá sendo alimentado por ele. Mas é um hormônio que a gente tenta ficar o mais próximo possível do que a mulher tinha, né? Anteriormente. E você pegar e ter o segmento dela anualmente, conforme as recomendações, a gente vai pegar no momento que você consegue tratar e não vai morrer disso, certo? O problema é usar hormônio e boa, né? Não fazer mais nada, esquecer e tal. Mas alivia muitos sintomas. A mulher, ela tem relatos assim que é muito ruim mesmo. Ela sente que não está em si, sabe? Não está nela ali. Então, acaba que melhora muito a qualidade de vida do tratamento. Doutora, não sei se a senhora vai saber responder, porque esses hormônios, eles são feitos em laboratório? Como que é que funciona? Feito em laboratório, mas tipo sintético, não? É um hormônio sintético. Todo hormônio é sintético, né? Assim, a gente antigamente usava extraído da urina da égua, né? Era assim? Era assim. Aquele negócio dos homens tomar bomba, que falava que era de cavalo, era verdade também? Quando fala hormônio natural, que é o bioidêntico, é o hormônio que, na molécula, ele é igualzinho ao hormônio que você produz, certo? E isso é o hormônio natural, né? Então, às vezes você muda um radical ali, faz um estrogênio diferente, que daí já não é mais o estradiol da mulher, né? São mudanças discretas, mas que são diferentes. Quando fala bioidêntico, o hormônio, na molécula, quimicamente ele falando, igual.
E aí ele se liga ao receptor conforme era já o seu, né? E faz os efeitos que o seu hormônio fazia antigamente. A mesma coisa. Mesma coisa. Ô, doutor, e a creatina? Eles falam tanto da creatina. Creatina Parece suplemento, que né? É um suplemento para Bem novo, para estudado, velho, é para todo mundo. A gente tem uma banalização de tudo que é suplemento, né? Todo mundo quer chegar no consultório e sair com a lista de ômega 3, coenzima Q10, vitaminas e tal. Então, isso precisa ser muito individualizado. A creatina e o whey protein, dos suplementos assim que são usados para performance, né? São os que são mais bem estudados, certo? E os que têm maior segurança mesmo, né? Então, a gente usar o whey protein para bater meta proteica diária, né? Até para cirurgia bariátrica, pós-cirurgia, porque às vezes não consegue comer daquele tanto, eles são restritos, Precisa de proteína. Precisa de proteína, bota um pouco de whey protein. E a creatina, ela é ela melhora o nível energético ali daquela energia de que você gasta de imediato, certo? Então, acaba que melhora a performance, né? Então, pode ser que não seja para todo mundo. Quem come carne, no geral, já tem um estoque bom de creatina muscular, né? Mas a gente tomando, você fica no topo ali, né? E daí você tende a fazer um exercício de uma forma melhor, né? Acaba tendo mais resultado. Legal. Mas são coisas discretas. Quando a gente vai ver mesmo o resultado, são melhoras muito pequenas, assim, perto do resultado que seria você fazer o exercício muito bem feito, se alimentar muito bem, dormir bem, controlar o estresse, né? Isso realmente é o bolo, né? A cerejinha é o suplemento. E a gente, às vezes, quer inverter a posição disso, né? O caminho mais fácil, né? E não traz isso, sabe? Então é mais mental do que qualquer outra coisa, né? É verdade. Ô, doutora, a senhora em 2020, na pandemia, teve uma experiência, assim, né, diferenciada. Todos os médicos teve, né? Mas não posso falar que você era recém-formado, que já fazia 10 anos de medicina também, né? Mas nesses 10 anos, você foi para frente da guerra, né? Da batalha. Que eu lembro difícil. Que você estava sempre no final, assim, era tanta gente que a gente não passava visita, não tinha família, a gente não recebia família, né? Não recebia nem... Era muito pouco ali o contato, até com o próprio paciente a gente entendia tudo, mas não tinha muito família para a gente dar notícia. Falava por telefone algumas vezes e tal. E a enfermeira passava o boletim, né? E aí algumas pessoas, assim, era tão angustiante, a gente envolveu tanto emocionalmente que as pessoas iam na minha casa, eu passava visita lá em casa. Atendia lá, sabe? Às vezes no Alpendre, às vezes ali dentro de casa mesmo, quando as coisas eram muito ruins para passar, né? A notícia ruim. E coisas que a gente nunca fez, né? Assim, muito diferente. Foi uma situação muito diferente. Meu celular não parava. Meu celular era 24 horas. No final, eu já estava, assim, atendendo por telefone mesmo, porque não tinha como eu ter contato com todo mundo mais, de tanta gente. Foi muita gente. E a senhora atendeu na onde? Miguelópolis, Verava? Não, eu atendi em Miguelópolis mesmo. Eu ficava por conta, mas, assim, eu atendia quase que metade do dia na minha clínica, que tem o volume, não tem jeito, a clínica... são muitas doenças que também não tem como você ficar sem cuidado, né? Apesar que existiu essa recomendação de deixar para depois, né? Mas nunca que o depois passava, né? E depois eu ficava só na Santa Casa e atendendo isso aí. Era passar visita, celular o tempo todo mundo ficando doente, né? Isso. Eu entrevistei o Arley, não sei se você ouviu. O Arley, o Arley ele comentou, falou foi que muito... Eu vi a entrevista dele, é verdade. O Arley foi um paciente, assim, foi bem no começo. A gente... no início da pandemia não usava corticoide, que ia piorar, de repente começou a usar tal, e foi nesse intervalo do Arley aí. E aí eu falei, Arley, não está ficando muito legal, mas eu vou usar uma medicação aqui para você autoriza? Porque na verdade não tinha. Não tinha protocolo. Não tinha, né? Ninguém conhecia, né? E ele falou assim, faz o que você quiser, estou na sua mão. Aí eu fiz e realmente foi bom, teve sucesso. Eu até arrepio de lembrar. Foi bom. Nossa, ele falou aqui, quase morreu. É triste, né? Muito triste. Mas saiu de lá mais forte, né? Com certeza, até a cabeça é outra, né? Nietzsche que fala, aquilo que não te mata vai fazer você crescer, né? Então, verdade. Vocês sobreviveram, quer dizer que vocês estão mais fortes, né? Muito, nossa, foi emocionalmente, pelo menos, foi um teste de força. Né? Doutora, sobre a parte de hormônio aqui da endocrinologia, não tem, então quer dizer que não tem idade também para estar consultando com a senhora, não? Não tem idade. E também não tem que estar na pior fase também, não. Não. É importante olhar tudo, de esclarecer as dúvidas, né? E fazer os exames, que cada um tem as indicações, né?
E a análise é sempre um conjunto desses fatores, né? Às vezes a pessoa pensa que é só o exame, né? E deu isso, tem que fazer isso, deu isso. E, na verdade, tem que ter um raciocínio, né? Na endocrinologia, principalmente. E onde é que a senhora está atuando agora, atendendo? Eu trabalho aqui em Miguelópolis, no consultório, a maioria dos dias, em Guaíra e em Barretos. Em Guaíra eu tenho um consultório também, que é particular, e tenho o atendimento na Unimed, né? Em Barretos é a Unimed. Aí a senhora viaja sempre também. Isso, a Unimed de Ituverava eu sempre estou atendendo, mas agora eu não estou atendendo em Ituverava específico, mas em Garapava, Miguelópolis e as outras Unimedes de Barretos e Guaíra. Agora uma pergunta pessoal que não é pessoal. Qual momento na vida da senhora que a senhora sentiu uma super girl, né? Porque eu falo para os homens super-homem, uma super mulher. Falou assim, nossa, superei esse momento aqui e eu não sabia que eu tinha força para isso. A senhora tem algum fato assim que a senhora lembra? Parte difícil, você fala. Superar. Acho que foi isso aí. Essa parte do Covid foi muito triste. É. Eu não tinha mais vida, eu só ficava por conta disso aí. O telefone 24 horas e minha família, né? Minhas filhas, tudo tinha que dar assistência normal. A vida continuava e aquele Covid ali era muito ruim, a evolução ruim das pessoas, né? E você está ali responsável por isso, você não dorme mais, você fica só olhando o celular, sabendo o que está acontecendo, é muito triste. Preocupado com os pacientes. Aí depois que passou... Na verdade, eu fui tirada da pandemia, né? Que eu engravidei, e aí as grávidas começaram a morrer. Eu trabalhei muito tempo grávida, mas as grávidas começaram a morrer muito. Sério? Virou um grupo de risco. Aí eu afastei. E como que é ser médica, ter essa vida sendo mãe e esposa? É uma bagunça. A gente precisa de muita ajuda, né? O Miguel também, nossa, é um super pai, ele ajuda muito. Tem as babás, a Aninha, né? A família inteira, minha mãe, minha sogra, né? Os avós também. Esse tour que é bom pra isso. Isso é muito bom. Eu só mando no grupo lá, preciso disso. E agora eu só chego em casa à noite mesmo, né? E aí que a gente faz essa parte mais à noite, né? De se alimentar e tal. A parte de ficar com os filhos é esse horário, e final de semana. Mas você aproveita, né? Aproveita. Aí é bom. Ô, doutora, eu quero agradecer esse tempo que a senhora tirou para vir aqui, viu? Com maior disponibilidade. Obrigado mesmo pela sua presença, ter aceitado, tá? Eu estou muito feliz da sua presença aqui. A gente poder passar para o pessoal um pouco, né, das prevenções sobre o assunto que a senhora domina tanto, tá bom? Sim, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, tá bom? Eu agradeço, foi muito bom. Eu gostei da conversa. Quando você precisar, você pode chamar, nós estamos à disposição. Tá bom, obrigado. Manda um abraço pro seu pai e para sua mãe lá também, deixar. tá bom? Deus abençoe. Amém. Ô, gente, muito obrigado. Vocês que seguiu até agora aí, se puder compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no canal, a gente tá aí. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até mais.